Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader tradicional, feito às segundas-feiras, mantendo, a tradição da época do Infomoney. Eu agradeço sua audiência, carinho e amizade. Espero contribuir sempre na sua trajetória na seara da renda variável. Somos irmãos de batalha, top traders, a inteligência financeira. 10 horas e 9, dia 1º de agosto de 2022, que agosto seja um mês excepcionalmente bom para todos nós, né? Fomos bem no day trade, 4.710 pontos no mini índice, mas ainda falta uma reação bacana no Bitcoin, no milho. Nossas carteiras reagiram bem também em agosto e passo a passo a gente vai caminhando num cenário de recuperação. Eu vou começar os trabalhos fazendo aquele já tradicional racional do YouTube. Nós temos um day trade que foi aberto hoje. Esse mês agora de agosto tem vencimento do índice. Nós abrimos um day trade a 103,630, portanto, o mais natural é que eu fale em compra, né? A 103,430. Eu falei que é possível um alvo a 104,430 ao longo do dia. Eu não sei se vai bater 104,430, mas pelo menos ali os 104,100 eu acho que vai. E aí vai dar para a gente fazer uma pontuação positiva nesse primeiro pregão. Então tá valendo a racional 103,430. Eu acho que pelo menos uns... Ao 104 vai, então o racional do YouTube, aí vamos colocar 104,030, seriam 600 pontos de gain no racional do YouTube, simulando uma aula, uma transmissão, um desafio. Mas eu não sei não, eu acho que vai lá nos 104,200, enfim. O comando oficial, qualquer coisa a gente muda lá pelo Telegram, né? Que no YouTube, pessoal, não tem como voltar e mudar o alvo da gravação, mas a gente falar no alvo de 600 pontos como se fosse uma aula, alguma coisa assim, eu acho bastante razoável, mas talvez vai um pouquinho além, aí lá no Telegram, o comando oficial, eu tenho como mudar em tempo real, né? O mini índice, eu tracei uma LTA que conecta os topos desde abril, os topos de abril os topos de abril e junho. O que é interessante, né? Bem na virada de março para abril, o mini índice caiu forte. Ele saiu de 126 e ele veio ao final do mês a 110, quer dizer, ele caiu mais de 16 mil pontos. E ele marcou aqui 115,337 no início de junho e ele chegou a bater a mínima aqui a 93, então a gente está falando de novo em 16 mil pontos. 16 mil pontos de queda, praticamente da máxima e da mínima de abril. Então, aqui, ó, mês de queda, mês de alta, mês de queda, mês de alta. Se quebrar essa história, ó, queda, ó, alta, queda, alta, queda, alta. Se a gente tiver uma sequência de 2 meses de alta, a gente quebra uma escrita que já vem há algumas semanas. A gente vai ter o rompimento de uma LTB importante que guia esse movimento, né? E aí a gente pode realmente ter um teste dos 116 mil pontos ainda em agosto, que é a nossa expectativa, né? Lembrando que é diferente, né, o gráfico ajustado do gráfico sem ajustes, só para não parecer amalucado aqui o meu estudo. Quando a gente usa aqui no TradingView, a gente usa o gráfico com base no ajuste. E no ajuste a gente tem um alvo de 103,680, que é um dos desafios que estão correntes. Então, só para deixar as coisas claras como a água, eu procuro sempre esclarecer as coisas nos mínimos detalhes, até para a gente não incomodar os alunos com dúvidas nem nada, e para ter menos... O suporte, ele está sempre à disposição, mas... para que o aluno não tenha dúvida, consiga focar nas operações. O mercado à vista está abrindo agora, né?
Eu acho que o 106 e 140 pode ser considerado um alvo para a semana. Por pouco não fechou esse gap. Dando um zoom aqui no gráfico. Vou apagar esse ponto. Ele não é tão importante. Aqui é o 104,655. Aí tem um suporte aqui, um ponto que gerou a forte movimentação na sexta-feira, é o 103,165. Não. E por fim, acho difícil esse movimento ser concretizado, mas enfim, tá aí. Como eu sempre digo, a gente coloca à mesa todas as possibilidades, mas é mais provável que segure perto desse patamar que está negociando no momento. Certo? A gente tem um desafio no dólar. O dólar a R$5 no mês de agosto. Eu acho possível também, né? Nós tivemos aqui uma linha de retorno que marcou topo. Houve um rompimento falso de 5,565. Pode marcar essa máxima, inclusive. Vou arredondar aqui 5,578. Esse ponto eu considero bastante importante, o 5,332. O dólar negocia de meio em meio ponto, né? Uma outra região aqui também, 5,270. Feito. E eu acredito num teste de 5,127,500, talvez quarta. Tem Copom, né, quarta-feira, tem balanços e tal, então tudo pode acontecer. Mas como o movimento atuado aqui é de queda, então provável que assim continue. E agora está de lado, né, está absolutamente de lado. Aí a gente tem o intraday houve um rompimento falso em 5,93, aqui barras gêmeas, né, pinça de fundo, só que sentiu uma média de 21. O milho, ele opera em queda, é uma decepção. Eu não vou voltar a operar milho aqui, pessoal, eu sempre prezo pela honestidade, pela transparência, pela verdade. A gente vai conseguir sair dessa enrascada do milho? A gente vai sim, só que eu não vou voltar a operar milho tão cedo. É um saco, né? Ele não respeita nada, na verdade. Talvez a gente substitua pelo boi ou pelo DI, a gente vê, ou simplesmente concentra nas ações, mini índice, mini dólar. O que eu vejo aí é um ombro, cabeça, ombro invertido, que aconteceu novamente, que essa região logo abaixo de 89, ela fez topo, né? Tinha rompido as resistências, tinha rompido o canal, aí do nada na quinta-feira, na sexta, né? O milho desceu, mas tem o oco invertido. Eu não vou zerar nesse momento, acho que não faz sentido. China reabrindo, né? Então, inclusive o milho está descolado em relação ao próprio milho no exterior, é uma loucura e não tem uma relação tão direta com o dólar, enfim, uma chatice operar milho, mas estamos na operação, vamos seguir. Nosso médio está justamente por aqui, então se vier
no objetivo aqui da... Esse canal ainda é válido, porque foi só um teste, voltou, enfim. A gente segue. E aí tem o DI, né? DI 1F25, DI a gente adiantou lá em cima no 13.500, uma situação de venda. Eu operei DI muito tempo junto a um banco. Aquela casa que eu falava lá em Maresias, eu comprei única e exclusivamente com dinheiro de comissão de DI, de lucro. Comissão, eu nem operava a minha conta, eu operava uma conta maior, né, em conjunto lá com o pessoal. E casa que eu vendi em setembro de 2019, ontem eu estava lembrando lá da casa. Eu não tenho um arrependimento, assim, mas eu não deveria ter vendido. É que eu estava indo pouco. Aí vendi, montei o Estúdio 2, o dinheiro foi investido, só que aí veio a pandemia, então a gente tinha uma ideia de grandes lançamentos, em 2020 veio a pandemia. Para eu entrar no prédio, eu tinha que entrar quase à força lá, porque não tinha ninguém no prédio em 2020, durante muito tempo. Eu tive que justificar o meu tipo de atividade. Depois já pensou, cara, você brigar para trabalhar na época, né? Enfim. Eu lembro que eu trabalhava forte de manhã, daí eu almoçava um pouco mais tarde, pedia almoço, ia almoçar com meu filho fazendo faculdade online também. Na época ele trabalhava no Ministério Público, trabalhando online. E à tarde lá a gente ficava olhando o mercado, batendo papo, não tinha muito o que fazer. Mas trabalhava o dia todo, nós dois ali. E aí eu acabei vendendo o imóvel para investir nesse projeto e aí veio a pandemia. Mas enfim, são coisas da vida. Se Deus permitir, futuramente comprarei um novo imóvel lá e aí se eu comprar eu vou compartilhar. Então o DI, modéstia à parte, é uma das minhas especialidades, né? Raramente a gente erra um racional, um alvo. Ele tinha um alvo inicial a 12... Eu teria vendido a 12.500, aí provavelmente 1/3 da posição eu teria zerado aqui, ó. 12.730, né? Com alvo de mais 1/3 da posição a 12.615. Então esse outro terço provavelmente vai bater hoje ali no 12.615. Aí o restante eu deixaria para 12.165, que é uma situação mais ousada, ainda mais semana de Copom. Mas juros em queda alivia a dívida de várias empresas aí da Bolsa, né? Juro em queda é sempre bom, né? Enfim, estimula consumo. Aquele racional que a gente já conhece. Então, feita a introdução, pessoal, vou fazer o balanço só da Drogasil. Daí eu vou lá nos comentários do YouTube, RADL3. A gente não vai ter muito comentário, que no final de semana raramente o pessoal comenta. Eu fiz 2 vídeos, né? A RADL, eu sou fã da... Eu falo aqui de as marcas que eu sou consumidor, que eu sou fã, enfim. A RADL3 é uma baita de uma empresa, né? É uma opção para bater renda fixa também, um excelente ativo, né? Tá reagindo muito bem ao balanço. O balanço foi divulgado na sexta-feira, depois do fechamento. Ela já tinha aqui um padrão da alavanca. E o que a RADL fez foi acionar um pivô, né? De repente você gosta da empresa, gosta do setor, é momento ainda de entrar. Só que assim, não é uma compra embrionária, né? O investidor tem que ter maturidade de entender que ele pode passar por uma correção aí de 5, 6%, absolutamente natural, porque ele está pegando o ativo em desenvolvimento, ele não está pegando no momento da inflexão, que é como eu sempre prefiro efetuar as minhas entradas, né? Então ela está rompendo 21,87, que é um ponto de stop. Eu colocaria um stop em 21,86, mas acho difícil pegar. Mas é interessante quando você compra longe da média, nesse caso tem um stop. Não quando você compra lá no fundo, o camarada compra na mínima das mínimas, ele quer pôr stop. Aí vai ser estopado provavelmente, o ativo balança, né? Então o pivô foi acionado no rompimento de 21,04 e ela deve buscar ali 24, 25 reais nos próximos dias, né? Então foi um dos balanços aí que a gente acompanhou nos últimos dias. E assim, essa temporada de balanço, cada fonte que você pega traz uma informação, né? Mas teoricamente, após o fechamento, a gente vai ter Marco Polo, TIM, PetroRio, Pague Menos e a Blau Farmacêutica. Vamos ver se
Depois eu tenho também uma lista do broadcast, vamos ver se bate aí esse cronograma. Até o dia 27, os estrangeiros estavam comprados no mês de julho a 1 bi 549.729. Quando começou esse movimento aqui de redução a partir do dia 15, eu comentei que fecharia o mês positivo. E vai fechar, aí você fala, professor, mas no dia... Vamos ver aqui, eles trabalharam na venda, né? Mas foi quase nada aqui, ó. Retiraram 55 milhões. Aí tem dia 28, né? Tem 29 e 30 ainda. Não, na verdade tem 29, né? Dia 30 foi sábado. Tem dia 29 ainda. Eu não sei que eles tenham vendido 1,5 bi na sexta-feira. Eu duvido que foi o caso, devem ter atuado na compra, mas... Então a tendência aí é que a gente feche um mês em torno de 1,5 bi, talvez um pouco mais. A gente, depois que os príncipes e princesas do Banco Central terminaram a greve, né, um país com 33 milhões de pessoas passam fome, os caras fazem greve com o fiscal estourado. Mas enfim, cada um defende seus interesses, né? Mas eu não vou deixar de falar isso. Não concordo, é um absurdo. Então a gente tem, por exemplo, a IGPM 2022. Daqui a pouco esse valor vai estar abaixo de 11%. Ó, perspectiva de GPM em queda. Né, Selic em 3,75. Eu acredito no aumento de 0,5% na quarta, depois fica estável até o fim do ano. A gente tem a projeção do PIB, né, cada vez mais perto do que a gente comentou em dezembro, em 98. Põe em 94 nos últimos 5 dias, mas a atualizada 1,93 põe em 97, né? Enfim, é entre 1,9 e 2,1, que nós comentamos há 7 meses atrás. Então, eu acredito, nesse momento, que o PIB possa bater 2,5. Eu coloquei até uma reportagem no sábado aí para vocês. E aí eu acho que aqui eu respondi tudo, né? Na sexta-feira, acredito que não tenha nenhum comentário adicional. Todos foram respondidos, né? E aí, eu gravei aqui na mira do trader no sábado, estava lá no litoral. Fazia tempo que a gente não ia, fomos lá para descansar um pouco e dar uma olhada lá. Aquela história, né? Fazer uma limpeza, olhar a geladeira. Né? Ver o que traz para cá, o que... pegar uma roupa ou outra, um outro objeto. Aí voltamos ontem à noite. Alberto Salvati, querido amigo, já está comigo também há muito tempo. Fico honrado aqui com a sua presença. Caro professor Wagner, sempre trazendo conteúdo de qualidade e opiniões ponderadas. Gostaria que efetuasse a análise da Fras-le. Um grande abraço, querido. Boa semana a você, tudo de melhor. A Fras-le é uma empresa excepcional. Eu fiz uma grande operação com Fras-le há um tempo atrás. Foi na época que teve aquela confusão lá no Infomoney, então ela acabou não sendo compartilhada. A gente vê pelo semanal um W em desenvolvimento, eixo a 11,04 e objetivo a 14,61. Eu acredito que em agosto ela atinge esse objetivo. Gráfico diário, uma belíssima acumulação de preços, um ombro, cabeça, ombro invertido. Pivô de alta acionado no rompimento de 9,79, acionou no dia 18 de julho, mas ainda tem espaço para subir. Isso aqui é aquela história. Você está comprando um ativo que tem um alvo lá em cima, perto dos 15, ponto. Só que você está comprando longe de média. O ativo outro dia estava 9, ela está 12. Então ela subiu 1/3 do valor. Então assim, você não vai acertar o olho da mosca. Então é provável que você compre e ela caia. Só que se ela continuar subindo e você esperar uma queda mais forte, você fica de fora.
Então, o que eu gosto de fazer nesses casos? Ó, nós temos um ponto importante aqui a 11,86. Aí já é estratégia operacional. Eu entraria 1/3 da posição agora no mercado. Aí eu compraria mais 1/3 amanhã logo após a abertura e compraria mais 1/3 na quarta logo após a abertura. Dificilmente você não terá um bom preço médio. Ok? Zé Carlos Oliveira, bom dia, professor. Que seja uma semana abençoada para todos. Qual a visão do mestre para a semana? Qual ativo poderá estar em evidência? Muito obrigado pelas suas palavras. Que Deus abençoe a todos nós. Eu acho que um dos ativos é Vale. A Vale, a gente sabe que muitos investidores gostam da ação. Ela está dando sopa nesse patamar. Pena que eu não tenho nesse momento um capital extra para fazer uma operação forte em Vale, mas eu faria. Inclusive pessoal, eu andei comprando uns imóveis aí, imóvel em leilão, durante a pandemia, e eu coloquei 3 ou 4 à venda. Na verdade, o pessoal da imobiliária colocou 3 à venda, tem um quarto que eles falaram que é complicado de tirar foto, porque tem inquilino, coisa e tal. Mas se eu vender, inclusive, um desses, pelo menos 3 que estão à venda, eu devo fazer uma operação forte em Vale. É o ponto que aciona pivô 71,97, mas enfim. É uma ação que eu vejo destaque. Uma outra que vai ter o seu balanço divulgado, pelo que consta aqui hoje, após o fechamento, é Marco Polo. Eu acho... eu comentei até com o pessoal do BMC News, que me entrevistou na semana passada, é uma heresia, é algo exótico, pornográfico, como diz o meu amigo aí, Alexandre Volvax, o Stormer. Marco Polo negociar 2,46, né? Não faz o menor sentido. Enfim, é uma ação penalizada pelo lockdown chinês, tudo, mas assim, é um ativo para subir 25%, 30%, 40% em agosto. Se for pela lógica, mas não é uma certeza, pessoal, é renda variável, né? Mas para mim é algo exótico essa ação negociar nesse patamar. Ok? Querido amigo Sidney Gama, assistindo, você falou da live, vi que estava com a camisa do seu time, sim. Então será Flamengo 7, Corinthians 1. Como sempre, ótimo conteúdo em tempo. Qual a possibilidade do Bitcoin estar formando uma bandeira de queda? Vamos por partes. Então eu fiz essa live aqui, né? Vai entender, né? Eu fiz uma live com a camisa do Corinthians, deu quase 1000 visualizações no orgânico. Aí eu falei, putz, vai ser uma live que vai gerar controvérsia, uma série de... A cabeça humana, na verdade, 890 views, sem muita pretensão, fiz 10 horas da noite. Mas o conteúdo acho que foi legal, né? E eu fiz o lançamento aqui do desafio no dólar e aqui o lançamento do desafio no índice. E amanhã tem Corinthians e Flamengo para a Libertadores. Pessoal, hoje, né, nós temos, vamos ver o Bitcoin aqui, alguns times, né, independente do Atlético Mineiro ter 1 ou 2 mecenas, do Palmeiras ter a Crefisa, o Flamengo tem um trabalho independente, mas são 3 times europeus na América, né? Essa que é a grande realidade, a gente tem que reconhecer. Né? São 3 times que têm... O Flamengo vai lá, contratou Arturo Vidal, contratou Everton Cebolinha, como se estivesse contratando um jogador iniciante aí no interior de São Paulo, né? Eles vão lá, botam um preço, mandam um emissário e fazem a contratação. É uma outra realidade, né? Então, agora, o Corinthians, por exemplo, tem condições de se aproximar desse patamar? Com certeza, né? E agora com esse acordo do estágio, né, pagar juros a partir do ano que vem, as parcelas a partir de 2024, a dívida termina em 2041, junto com o pagamento dos name rights da Arena, a partir de 2023, eu acho que o Corinthians vai estar no mesmo nível aí de Palmeiras, Atlético e Flamengo. E outros times têm condições também, Grêmio, Inter, Cruzeiro vai voltar muito forte. O futebol brasileiro tem que ser forte, né? O futebol mexicano, ele é muito forte, né? Se o futebol mexicano é tão forte, né? Paga altos salários, tem grandes torcidas, o brasileiro pode ir nesse nível também, nessa toada. Infelizmente, ó, o mini índice caindo um pouco aqui. Eu vou colocar um comando lá no Telegram, pessoal.
Só aguardem um pouquinho aqui. Eu vou colocar um comando lá no Telegram agora, que é para a galera que está esperando para o swing trade. Então vou colocar os mini índice corrigindo além do esperado. Na minha visão, vocês vão ver que vai entrar no Telegram 10h33, 10h34 a mensagem. Na minha visão, oportunidade de compra para swing trade. Naturalmente, para quem está de fora, total ou parcialmente, por quaisquer razões. Compra a mercado e imediata. Então, mandei agora, ó. Carlos Vinícius, corrigindo, está esperando. Na minha visão, oportunidade de compra para swing trade, naturalmente para quem está de fora, total ou parcialmente, por qualquer razões. Vira e mexe, pessoal, manda, professor, eu estou de fora, eu sou novo no grupo, se tiver um ponto de entrada você me alerta, com certeza. Aqui não tem aquela história assim, ó, eu vou te ligar, vou responder o seu e-mail e nunca chega, né? Aqui, quando eu assumo um compromisso, eu vou lá e cumpro a minha palavra, eu deixo anotado aqui. Então, como vários alunos pediram para que eu alertasse se houvesse oportunidade para swing trade, para quem está de fora, é novo no grupo, todos os dias tem gente nova nos grupos, né? Porque a gente está de portas abertas, então tá feito, ó. Meninos corrigindo além do esperado, tal, então é isso. Então tá feito, vocês vão ver que 10h34, 10h35 chegou lá no Telegram para vocês. Daqui a pouquinho eu busco os 13.500 aqui na minha visão. Acho que até o fim da gravação eu busco a 13.400, 13,5. Perto da entrada para o day trade, se for o caso a gente sai no 0 a 0 com lucro simbólico até o final. Então, pedidos atendidos no YouTube, eu vou falar só do Bitcoin. O que o nosso amigo está falando é essa pancada aqui com movimento contrário. Não é um mastro-bandeira porque é desproporcional. Seria se essa queda ela fosse iniciada aqui no próprio mês de junho. Geralmente, né, o mastro-bandeira, a proporção é de 1/4 do movimento, é admissível até 1/3 na minha visão. Então, não é. O Bitcoin, eu acho que tem tudo para segurar na média de 5, acionar um pivô a 24.676. E aí, para quem não tem aí, ó, BitH11, oportunidade para quem não tem conta em exchange. Assim como o Hash 11 ele tem 1/3 de Ethereum, né? Então essa que é a diferença, mas tende a recuperar-se aqui ao longo da semana, na minha humilde e singela visão. Perfeito? Legal. Então, pessoal, a gente falou do milho DI. Vamos falar de Bovespa em dólares. Estou tomando o meu Red Bull The Summer Edition sabor pitaia. Então, semana passada eu vou ver em dólares alta de 10,92. Então, poxa, é normal algum nível de correção, como a gente percebe aqui, mesmo que seja uma correção no tempo, né? Tem um topo anterior a 19,677 para segurar a onda aqui, se acelerar um pouquinho mais. Aí nós temos o DXY. Em queda, ele deve ajudar numa baixa do dólar ao longo da semana, apesar de estar subindo agora. Né, o dólar contra uma cesta de moedas. E nós temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Acho que ele passa aí para um movimento de acumulação, para uma alta posterior, para romper essa LTB. Eu interpreto o movimento do MME dessa forma. A seguir, o índice DAX, na Alemanha, rompimento de pivô a 13.399, então a tendência continue subindo. Pode passar para algum nível de correção, é a mesma coisa quando a gente olha aqui o Eurostock 50, né, uma alta forte também. Então tem algum nível de correção absolutamente natural, está distante da média de 21. E o índice de Paris também,
O mercado longe de média, ele vai buscando sangue novo, né? Então ele fica de lado, a força compradora muitas vezes vai entrando aos poucos e depois vai elevando os preços gradualmente. É a mesma coisa a Bolsa do Reino Unido. Então essas bolsas europeias, correções, na minha visão, sinônimo de oportunidade. O EWZ, como a gente tem bolsa para baixo e dólar para cima, ele cai, né? Ele é inversamente proporcional ao dólar. Mas eu não duvido nada do EWZ fechar no 0 a 0 hoje, porque se o dólar cair um pouco, a bolsa recuperar um pouco, né, ele está aí perto do 0 a 0, reduz uns 80%, 70% dessa queda. O BZQ também normal, algum nível de repique, né? Está numa queda muito forte, ombro, cabeça, ombro invertido. O índice VIX foi no alvo que a gente tinha traçado lá em cima, que eram 22 dólares, e agora também é absolutamente natural, algum nível de repique. E eu acredito que as bolsas americanas recuperem 100% dessa queda ao longo do dia. Né? Eu vou começar a apagar aqui os estudos mais antigos, então essa cunha eu vou apagá-la. Nós temos um pivô acionado no rompimento de 32.219, então normal também. Movimento de leve correção, principalmente no intraday, isso vai puxando a média, reduz a distância entre média e preço, né? E aí nós temos o índice de tecnologia Nasdaq. Suporte a 12.320, está exatamente ali. E os títulos de 10 anos que estavam em alta voltam a ceder, a tendência de baixa. E aquela história, né? Petróleo em queda, né? Eu não acredito realmente numa alta mais forte, acho que ele vai ficar nesse zigue-zague aqui, vai, volta, volta, vai, sem um grande desenvolvimento de alta, tanto em Londres quanto em Nova York. Agora, em Londres, esse rompimento falso e um topo duplo, ele fala numa queda até 94,55 ao longo da semana. Claro, prejudica a Petrobras, prejudica, mas beneficia vários setores, arrefece a inflação. Essa é a leitura. E aí nós temos o minério de ferro, né? A minha interpretação desse desenho do minério é um mastro bandeira. Então, o típico mastro bandeira aqui no minério. Não. E aí nós temos o índice Nikkei, objetivo de curto prazo 28.389, e a bolsa de Xangai, que tá uma briga aqui entre ursos e touros também, mas eu acho que no frigir dos ovos os ursos serão vencidos e os touros sairão vencedores. Ok? Pessoal, eu vou fazer a carteira Fly USA agora. Carteira internacional que nós temos. Vou começar por Tesla, né? Tesla é ouro. A minha maior operação em bolsa, em porcentagem de todos os tempos, foi em Tesla. Eu apresentei essa operação publicamente, quando as carteiras ainda não eram compartilhadas com os alunos, eu estava fazendo um trabalho de experiência, foram 500% de alta. E é uma ação boa de operar, não agora, pessoal, isso daí foi acho que 2 anos atrás. A Tesla rompeu um triângulo, cruzou as médias em modo compra e caminha rumo a 1.100 dólares. Provavelmente vai buscar essa região aqui, 1.092, né? Sem antes, ela vai ter um teste forte em 955,50, mas acho que passa direto. Ela tem volatilidade suficiente para trabalhar longe da média. Então é uma ação que eu acredito muito, aí, assim como acredito demais em AMD. A AMD rompeu 91,58, fez um pivô e agora o teste fica por conta de uma LTB. Se ela romper a LTB, no mínimo a 109,57, ela busca, ela deve alcançar no mês de agosto. Agosto para mim vai ser um mês de alta, né, de alta forte aqui no exterior. Apple nem se fala, né? A Apple é um fenômeno como empresa.
Eu sou fã da marca, enfim. Ela vai fazendo rompimento de topo sucessivamente. A Apple, alvo para agosto, na minha visão, 179,35 aqui em cima. Então, ombro, cabeça, ombro invertido. XP, a gente tem aqui no Brasil BTG, lá fora XP. É uma ação que rompeu uma cunha, ela cruzou as médias em modo compra, rompeu com propriedade o 20 com 25, tem gap aqui para fechar aos 21,90, tem gap a 22,57. Eu acredito que a XP vai ter sua prova de fogo na máxima do dia 7 de junho a 23,70. Penso que no mês de agosto esse patamar será testado. Caso exista um rompimento, projeta R$ 34,00 para setembro. A 3M é uma empresa que eu esperava uma resposta mais forte e ela deu. Não na proporção que eu esperava, mas deu, enfim. Ela apresenta um ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu uma região importante a 13467, preencheu o gap. Mas a 3M ela precisa romper o 153,11 para deixar para trás essa bagunça. E eu penso que ela testará esse patamar em agosto. Agora, se rompe ou não, aí veremos, né? Aí depende da conjuntura econômica, até do payroll na sexta-feira. Agora, um ponto positivo é o rompimento da CLTB, indubitavelmente, né? Então, o rompimento da CLTB nos anima. GM é ouro, né? É simplesmente exótico, né? É histórico esse patamar que GM trabalhou. Ela fez aqui um 3 rios, acionou um pivô de alta, portanto inflexionou a 35,20, deve dar continuidade a um processo que não é... Ela não me empolga, por exemplo, como a AMD ou Tesla no curto prazo, ou a própria Deere & Company, mas é uma bela pedida aqui, GM. Deere & Company, essa rompeu uma baita de uma cunha, objetivo para agosto 396,95, mas acho que vai além aos 440 em setembro. É um ativo ouro, né? O United Steel também. Ela tem respondido muito bem ao minério. Penso que na proporção que o minério testar $125, ela deve bater 26,64 e provavelmente romper esse patamar projetando 34 durante as próximas semanas. JP Morgan, setor bancário norte-americano não vive o seu melhor momento, mas de repente um bom payroll na sexta pode animar. É um ativo extremamente descontado. Se houver um fluxo, algum nível de euforia na ponta compradora, deve responder muito bem. Mas não me empolga na mesma proporção de uma AMD ou de uma Apple, por exemplo, não vou negar. Já a Caterpillar, sim, né? Ela fez aqui uma estrela da manhã. Depois de subir forte num curto espaço de tempo, ela corrige, absolutamente normal. Mas é uma barra forte, né, da sexta. Dificilmente essa barra será negada e o ativo vai deixar de cumprir o seu objetivo simétrico a 230,74 ou próprio teste da CLTB durante o mês de agosto. E aí Mercado Livre rompeu o triângulo, vai fazendo um desenho ascendente, rompeu o pivô de alta 802,42, faz um pullback, deve respeitar. E acima desse pico aqui da resistência que gerou essa queda aqui no início de junho, acima de 848,19, eu vejo caminho livre até $1.275. Então tá entregue. Eu vou agora fazer os ativos fixos. O mini índice reagindo, né? Então eu acho que a gente acertou na chamada lá para o swing trade. Eu cumpri o meu compromisso de alertar o pessoal quando eu percebesse alguma situação que justificasse uma entrada para swing, né? Então, ela aqui, parecendo chinês falando, existia aqui uma região de topo, lembrando que pela inversão de polaridade, né, resistências tornam-se suportes. Então, além dessa região, existia uma LTA e existia aqui o teste de 102,820, que gerou uma queda intraday no dia 28. Então, ponto duplo aqui de suporte, aqui também.
mas a LTA respeitou e eu comentei, ó, daqui a pouquinho vai bater 103.200, 103.300 e tá aí. Então, a gente ofereceu aí uma ideia por volta de 102.700, 102.800 para o swing, está acima, daqui a pouquinho deve estar aí no 103,5, 103.600, onde a gente entrou para day trade. Eu acho que até o fim da gravação vai estar 103.400, mais ou menos ali quando a gente terminar de gravar. Então, eu gosto de alternar aqui os estudos. Então eu vou fazer Small 11. Alô, 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 tudo certinho aqui. Então eu vou fazer aqui Small 11. Small 11 é uma oportunidade exótica, histórica, esdrúxula. Acima de 95,79 eu vejo o caminho livre a 111. Inclusive com 1, 2, 3 gaps, fuga, medida. Falar em exaustão é forçar um pouco a barra, porque continuou caindo. Mas são 3 gaps para puxar preço. Temos aqui o IFNC, um desenho plenamente altista, portanto uma correção absolutamente normal, admissível. IMOB, índice do setor imobiliário, um pullback aqui nesses topos anteriores, deve dar continuidade ao movimento de recuperação. E o índice de materiais, né, com a queda do petróleo, ele sofre, mas deve ser um protagonista pela força do minério numa recuperação do Ibovespa, BOVA11 e mini índice. Índice de energia, objetivo, talvez ainda essa semana o toque dessa LTB. Para isso precisa trabalhar firme acima de 81.413, né? E aí vai encontrar resistência 83.619, mas o desenho aqui ele é altista, um belo pivô rompido a 79.079. O índice de consumo, que é onde para nós está a chave, aí ele gradualmente vai subindo. Tem espaço aqui para subir a 3.500 nos próximos pregões, talvez ao longo dessa semana, início da outra. E é isso aí. Aí eu vou fazer carteira desafios. A gente tem local web, né, trabalhando na esteira da queda dos juros norte-americanos, armando aqui um pivô a 6,89, rompendo, ponto alto é 7,50, cujo rompimento projeta os 9, para mim alvo de curto prazo. Positivo vai na mesma toada, como teve um movimento mais forte, ela sobe menos hoje, acima de 6,80, caminho livre para 8,85. E as ações aí, a Melk, ela tem um desenho, na minha visão, plenamente altista, então correções fazem parte do processo. A Melk mira 4,50 agora para o mês de agosto, no meu entendimento e interpretação, e BPAC, ombro cabeção ombro invertido, deve romper esse triângulo e decolar a 25,80 no curto prazo. Cury, movimento absolutamente normal de correção, corrigindo no topo anterior, 7,89, está 7,92, distante de média. E Gerdau, ela está osso aqui para romper esse ombro cabeção ombro invertido, mas deve fazê-lo. Ativo muito descontado, só é interessante que ela não trabalha abaixo de 23,54, se não aciona esse W aqui, topo mais baixo que o anterior, e aí complica um pouco o movimento de curto prazo, mas a gente nem pensa em sair. Pessoal, quando forem calcular o preço médio da nossa operação em Gerdau, tem que descontar os dividendos. O dividendo é descontado do valor do ativo, portanto ele entra no cálculo, tem que ser descontado do valor da operação também. Ok? Muito bom. Então, duas carteiras feitas. Aí amanhã eu faço ou a Pocket ou a Ouro. Então vamos falar dos ativos fixos aqui. Então, primeiro eu queria dizer Ambev, né? Ela subiu, aí saiu um balanço ótimo, aí ela passa a cair. Ambev, né? Se eu tivesse esperando para comprar o ativo, eu faria no teste, se tivesse um estresse da média de 21, o próprio teste da CLTA, desenhada em azul.
Mas não é um ativo que me enche os olhos no momento, não, né? Nem a própria B3SA3, né? Ativo difícil de operar, acho que tem tantas oportunidades no momento. Assim, se eu fosse obrigado a operar Ambev, eu sempre conto aquela história, se eu fosse um trader de um grande banco, aquela coisa toda, eu compraria, mas eu prefiro muito mais, por exemplo, o Banco do Brasil. Se bem que hoje, né, entre esses bancões, o Banco do Brasil tem alvo certo aqui no 36,9. Quase certo, a gente está falando em renda variável, mas hoje eu preferiria, por exemplo, uma ação de Bradesco, que está prestes a acionar uma neckline a 17,64. Né? Ou a própria Itaúsa, que ensaia aí há 2 semanas já uma acumulação para buscar 9,01, depois 9,61 no mês de agosto. Ou Itube, né? Mas hoje Bradesco ela está bem alinhadinha para uma entrada. Bradesco e Sambi, para quem está de fora, aí também interessantes, rompendo um triângulo, Sambi 11. Aí a gente vai ter aqui a Petrobras. Petrobras, ela opera na esteira do petróleo, né? E de alguns drivers internos aqui também, claro. Se eu tivesse comprado, eu realizaria lucro, para ser bem sincero. Hoje eu acho, se eu tivesse uma quantidade grande de Petrobras, eu trocaria por Vale ou Gerdau, por exemplo. Ainda mais longe de média, mas é a minha opinião. Agora, se eu tivesse capital para ficar nas duas, eu ficaria também, porque a Petrobras, independente do petróleo, é muito descontada. Aqui é 69. Muito descontada, muito. Como o Bradesco, que é absurdamente descontado, por exemplo. A Vale eu já comentei. Aí nós temos China 11. Né? Não vejo ainda oportunidade. Se tiver, eu vou compartilhar aqui com vocês também. E é isso, né? Acho que foram todos os ativos. Deixa eu só checar aqui se teve algum balanço internacional para a gente poder estudá-lo. Ó, PMI industrial no Brasil cai a 54 em julho, após 54,1. 54 acima de 50 a expansão é um belo número. 54 para o PMI aqui no Brasil. Deixa eu só checar se tem algum balanço internacional que a gente possa estudar. Ó, BK Brasil, oferta pública. Opa, fechamento de capital, uau. O BK Brasil Mudala foi oferta voluntária para a compra do controle. 45,15 das ações a preço de 7,55. Vamos dar uma olhada no ativo aqui, justifica BK. Isso é importante, né? BKBR3. Ó, o ativo está subindo. Ó. Esse ativo, ele faz parte de uma das nossas carteiras, né? Então teve uma proposta, provavelmente os alunos iriam perguntar, né? Eu vou colocar até como ativo em destaque. Como a proposta, pessoal, ó, a Mubala passará de 50,10 do capital social, o conselho está avaliando termos da proposta impactos do fechamento. OPA será divulgado em 15 dias. Se a gente vê o ativo disparando aí, dependendo, fazendo sinal de topo, a gente já vivenciou situações parecidas, por exemplo, com a Souza Cruz com a British Tobacco. Se o ativo der mais uns saltos aqui, a gente pode, de repente, sair e trocar por uma outra ação. Então é por causa da ideia de fechamento de capital que está acontecendo esse fenômeno em BKBR, né? Então talvez tenha mais espaço aqui para subir, a gente vai acompanhar o ativo de perto. Vamos ver aqui em relação a balanços. Uma outra situação, né? Apollo, BTG e Unipar formalizam proposta para comprar Braskem, mas preço não agrada. É mais uma ação que eu vou colocar em destaque, né? Então, Braskem, BRKM5. Essa já não está reagindo de forma frenética nem nada. É porque aqui nesse fechamento de capital de BKBR3, a gente tem valores tal, né? Então isso é mais impactante. Então acho que é isso aí. Teve balanço, mas balanço na Europa, né? Heineken, HSBC. Então, pessoal, acho que está entregue quanto ao mini índice. Acho que acertamos aí durante a gravação em falar numa entrada
para swing trade, para a galera que estava esperando. Então está acima de 102.815 também. Esse patamar aqui eu vou apagá-lo. Então é um desenho interessante aqui, né? Nós temos um fundo anterior a 103.165 está acima. Então a ideia é que teste a média de 21 aqui, que provavelmente rompa, né? Tá equilibrando aqui o livro. Agora são 10h58, acho que até as 11h30 vai estar mais ou menos por aqui a 103.800 a cotação. Como a gente entrou a 103.630, acho que daqui a pouquinho vai estar pelo menos no nosso preço médio para o day trade, para swing trade. Acho que foi uma boa chamada para a galera que aguardava uma orientação. Um grande abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e principalmente atuar na área de comentários, isso enobrece e fortalece o nosso trabalho. Professor Wagner Caetano, melhor amigo no investidor, seguimos juntos, pessoal. Valeu!